Não gosto de comer vegetais. E agora, o que eu faço? Meu nome é Fernanda Kionka, sou especialista em alimentação plant-based e compartilho aqui no canal as principais estratégias para te ajudar na tua jornada para fazer uma alimentação saudável e gostosa com os vegetais. Então, pensar um pouco comigo. Quantas pessoas tu conhece que não gosta de comer vegetais, que não gosta de comer verduras, legumes, frutas, enfim, várias, né? Eu mesma conheço várias e já fui uma delas também. Então, assim, por que isso acontece, né? Principalmente porque a gente muitas vezes sabe que precisa comer mais vegetais, a gente sabe, né, que as frutas são saudáveis, os vegetais, brócolis, enfim, mas por que será que a gente tem tanta dificuldade em gostar de comer esses alimentos? Então, assim, um dos principais motivos seria porque desde que começou, né, toda essa onda, né, cada vez me lembro desde a minha infância, assim, dos alimentos, principalmente os alimentos processados, o nosso paladar ele foi alterado. Então, quanto mais a gente come, né, esses alimentos processados, ultraprocessados, menos a gente sente prazer em comer os vegetais, né? Menos vontade a gente tem, a gente não sente o sabor, não sente gosto, porque esses alimentos processados, né? Então, eles realmente são desenhados, são produzidos para dar essa explosão de prazer, para a gente sentir gostoso, né? Então, tudo aquilo ali tá feito para isso, né? Isso faz com que a gente vicie nesses alimentos. Aí quando a gente vai comer um alimento natural, da natureza mesmo, in natura, sei lá, como um brócolis, né? Uma folha verde escura e tal. Então esses alimentos aí já não... Uma abobrinha, por exemplo, assim, aí já não sente tanto prazer, né? Não sente prazer, não sente gosto, até mesmo... tem pessoas que têm ânsia com a textura dos vegetais, né? Tem gente que não consegue mesmo comer, né? Então, assim, isso é muito comum, isso acontece, tá? Mas assim, tá, Fernanda, tudo bem, né? Tem que comer mais os vegetais e tal, mas por quê, né? Por que a gente tem que comer mais vegetais? Por que é mais saudável se a gente incluir mais vegetais no nosso prato? Então, vamos começar o seguinte, tá? Tomei umas notas aqui, o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, os alimentos, eles nos dão, assim, dois tipos de nutrientes, tá? Que são ali os macronutrientes e os micronutrientes. Então, assim, o que são os macronutrientes? Macronutrientes é aquilo que a gente come em maior quantidade, que são, assim, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, né? E os micronutrientes, então, que a gente come em menor quantidade, que é as vitaminas, os fitoquímicos, antioxidantes, minerais, enfim, tá? Então, seriam esses são os nutrientes, tá bom? E o que acontece? Segundo o médico, o Dr. Fuhrman, que é um médico americano bem especializado, né, em alimentação saudável, realmente ele tem um destaque bem grande, bem reconhecido nesse assunto, né? Ele afirma que para reduzir o processo de envelhecimento, né, e aumentar a qualidade da nossa vida durante o processo de envelhecimento, né, ter uma longevidade maior também, é preciso aumentar o consumo dos micronutrientes, né, e comer em moderação os macronutrientes, né, que tem a maior quantidade de calorias ali, que são os carboidratos, as gorduras e os carboidratos e as proteínas, né? Então, assim, que a gente precisa realmente aumentar o consumo desses micronutrientes, que são muito esquecidos, né? Porque se fala muito, carboidrato, proteína, gordura, se fala muito dos macronutrientes, mas se fala pouco dos micronutrientes, que é exatamente esses aí que realmente a gente precisa aumentar o consumo deles, né? Então, assim, porque assim, mas por que, Fernanda? Por que então que a gente precisa aumentar o consumo desses micronutrientes, né? De vitaminas, antioxidantes, fitoquímicos e tal. O que ele afirma, tá? O Dr. Fuhrman. Ele afirma o seguinte, que quando a gente consome uma grande quantidade de micronutrientes, a gente tem um controle muito maior da nossa... A gente não tem aquela ânsia por ficar comendo demais, entende? Naturalmente a gente deseja uma quantidade adequada de alimento.
Então, quando a gente come bastante, ele fala em excelência os micronutrientes, a gente vai desejar uma quantidade adequada, né? Para o nosso corpo é uma máquina muito inteligente e ela sabe o que precisa, né? Quantidade de calorias que precisa. Só que a gente precisa, então quando a gente dá o que ela precisa, quantidade em excelência, como ele fala, uma grande quantidade desses micronutrientes, ele vai saber exatamente, né, essa quantidade que a gente precisa ingerir, uma quantidade adequada. Mas uma vez que a gente, por exemplo, a gente faz uma alimentação pobre em micronutrientes, o nosso corpo ele vai desejar mais comida, né? Ele vai desejar mais comida. Então, assim, como ele diz aqui, ó, você para de querer comida demais o tempo todo. Quando a gente come uma quantidade excelente, né? Não é nem boa, uma quantidade excelente de micronutrientes. A gente para de querer ficar comendo comida toda hora, né? Por quê? Porque o corpo precisa desses nutrientes. E se a gente não manda esses nutrientes, nosso corpo ele vai ficar pedindo o tempo todo. E como é que ele faz isso? Olha, com fome. A fome, né? É o principal gatilho que ele faz, que é a forma que o nosso corpo tem de demonstrar que realmente está faltando nutrientes. Só que o que acontece? As pessoas, em vez de dar mais, né, esses nutrientes que o corpo está pedindo, elas vão lá e colocam o quê? Mais calorias, mais carboidrato, mais gordura, mais proteína, mas na verdade o corpo está precisando, está pedindo ali, são os micronutrientes, tá? Também, que são tão importantes quanto, né? Então, assim, por exemplo, como ele diz aqui, ó, porque se você estiver comendo uma grande quantidade de micronutrientes, naturalmente você está comendo também uma grande quantidade de fibras, né? Por quê? Porque os micronutrientes estão em abundância nos vegetais e só os vegetais têm fibras, né? A carne, o ovo, o leite, o queijo não tem fibras e as fibras têm um papel fundamental na questão da saciedade, né? Então, para a gente poder se sentir satisfeito, na absorção das calorias. Então, a gente absorve, né? Quando um alimento tem muitas fibras, a gente absorve muito menos calorias do que um alimento que não tem fibras ou que é pobre em fibras, né? Então, tem toda essa questão, tá? Então, só as plantas, né? Só as plantas possuem fibras, né? Que são os vegetais, no caso. Então, o que mais aqui, ó, que legal, o que ele afirma, tá? O Dr. Fuhrman, o quão longo você vai viver a sua vida, né? O quão longo você vai viver a sua vida e a qualidade da sua vida enquanto você envelhece é proporcional à quantidade de nutrientes por caloria que você come. Então, o que ele dizia assim, ó, tu quer viver bastante? Tu quer viver bem, né? Viver com qualidade de vida, afinal de contas, né? A vida, né? A expectativa de vida é maior. Mas o que está acontecendo hoje? As pessoas estão vivendo mais, mas em geral elas estão tendo uma qualidade de vida muito, muito ruim, né? Porque o que adianta viver até 90, viver até 100 com uma caixa de remédios para tomar, né? Ou que está limitado, porque tem problema, né, tem limitações e não consegue mais fazer as coisas do dia a dia. Todo mundo quer viver mais, mas todo mundo quer viver bem, quer viver com qualidade. Então, ele diz o seguinte, né, que para realmente estar ligado proporcional, então, quanto maior a quantidade de micronutrientes a gente consumir, maior será a expectativa de vida e a qualidade de vida, tá? Então, isso que ele afirma aqui. Entendeu? Por caloria, né? Ou seja, é a questão proporcional do alimento, né? Quanto mais calorias e quanto... Na verdade, o que importa realmente é a quantidade de nutrientes que tem esse alimento, né? Então realmente, isso é o mais importante, tá? Então, ele diz assim que nos Estados Unidos, né? A alimentação nos Estados Unidos, o exemplo dele é muito similar ao nosso, porque... A nossa alimentação ela vem muito influenciada pelos Estados Unidos também, né? O consumo de alimentos processados, enfim, alimentos de origem animal também. Então a gente tem muito da cultura americana na nossa alimentação, que não vai fugir muito desses números aqui, né? Então ele fala assim que, por exemplo, em geral, 60% dos alimentos
por exemplo, a alimentação das pessoas, né? 60% é composta por alimentos processados, 30% por alimentos de origem animal, como carne, né, ovos, leite e tal, e só 10%, né, do reino vegetal, dos vegetais, sendo que ele disse que as pessoas ainda consideram os vegetais como só batata e ketchup, entendeu? Então, assim, na real mesmo, ele diz que só 2% do que as pessoas comem, né, é composta realmente por vegetais in natura, né, integrais, whole food, que a gente chama, né, integrais. Então ele diz que essa é a explicação do porquê toda essa epidemia de obesidade, de doenças crônicas, né, como problema do coração, câncer, enfim, diabetes, essas questões todas, é por causa disso, e né, em função, ele afirma realmente ter essa relação muito forte com a alimentação, né, da forma que as pessoas estão se alimentando hoje. Então, assim, interessante aqui que ele dá um exemplo, tá? Vou trazer aqui para vocês. Ele compara, assim, um pedaço de frango com um bagel. Bagel é um pãozinho, tinha lá em Londres também, o Rafa gostava de comer. Eu não gostava de comprar muito para ele, né? Mas, assim, um pãozinho branco. Imagina, assim, um pãozinho, parece um hambúrguer, tá? Branco, só que ele é furadinho no meio. Mas é um pão branco, nada mais que isso, entendeu? Então, ele compara, né, um pedaço de frango e um bagel, né? Então, ele diz assim que, segundo ele, esses dois alimentos não fornecem uma quantidade adequada de micronutrientes, né? Tem ali uma boa quantidade de macronutrientes, ou seja, o bagel, esse pãozinho, ele tem carboidratos, né? Que é um carboidrato bem ruim, vamos combinar porque é refinado, enfim, tá, mas vamos dizer que é rico em carboidratos. O frango é rico em proteínas, mas eles têm pouco teor, são um baixo teor, né? São muito pobres em micronutrientes, né? Então ele afirma que, né, quanto maior a quantidade de micronutrientes que a gente comer, melhor, né, para nossa longevidade e qualidade de vida. Enfim, então assim, como eu falei, né? Por exemplo, ali, ó, diz que nenhum deles dá a você uma quantidade significativa de vitaminas, minerais, fitoquímicos e antioxidantes. Porque os fitoquímicos, antioxidantes, as vitaminas, né, os minerais, estão em abundância nos vegetais. É lá que a gente encontra esses nutrientes em abundância e realmente em grande quantidade. Então, por isso que ele afirma que a resposta está nos vegetais, né? Que a resposta, ele fala assim, né? Quanto maior a quantidade de calorias vazias você consumir, mais curta será a sua vida. O que quer dizer calorias vazias? Por exemplo, o bagel, esse pãozinho, tá? Tem bastante calor, ele é bem calórico, né? Então é um pão branco e tal, tem um monte de carboidrato ali, carboidrato refinado, né? Um carboidrato ruim. Então, assim, ele tem bastante calorias, mas ele tem calorias vazias, porque é muito pobre em nutrientes, né? Em micronutrientes. Então, assim, isso que ele diz, quanto mais a gente consome esse tipo de alimento, né? Com calorias vazias, menor será a nossa vida, né? Como ele diz aqui, mais curta será a nossa vida. Então, por isso que ele afirma tanto que a resposta está nos vegetais, né? A resposta para toda essa epidemia de obesidade, essa epidemia de doenças, explosão de doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão. Nossa, olha só quantas pessoas a gente ouve falar, até mesmo as crianças já estão com esse tipo de problema, colesterol alto, diabetes, né, hipertensão. Então, tudo isso, né, ele realmente relaciona muito com a questão da alimentação. E que a gente está fazendo uma alimentação muito focada nos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E a gente está ali deixando a desejar na questão dos micronutrientes, tão importantes quanto os macronutrientes. Só que realmente está de lado e as pessoas realmente não estão entendendo isso, né? Então, assim, e ele afirma que o problema todo, né, quando se fala a resposta está nos vegetais, que as pessoas não querem essa resposta. As pessoas não querem essa resposta, assim, porque elas querem uma solução mágica, querem uma pílula mágica,
querem continuar comendo o bagel, os donuts, os cookies, que mais, o sorvete, todas essas porcarias, vamos dizer assim, né? Esses alimentos que são que não são saudáveis, assim, e tipo assim, querem tomar um remédio, uma solução mágica para que não fique doente, entendeu? Isso não é possível. Infelizmente, isso não é possível. Não existe pílula mágica. Se a gente não dá para o nosso organismo o que ele precisa, ele vai nos cobrar mais tarde, né? Então, assim, é o resultado daquilo que a gente está comendo, né? Então, se a gente insiste em comer muito produto processados, né? Altamente processados, assim, e a grande quantidade de alimentos de animal, como carne, ovos, leite, né? Então, a gente está fazendo uma alimentação muito rica em macronutrientes, porque tem um monte de carboidrato, vai ter as gorduras, né, e tal, e vamos pensar, a questão depende da gordura, tem as gorduras boas e ruins, enfim, mas está fazendo uma alimentação pobre em micronutrientes que realmente fazem toda a diferença, né, nessa questão até da saciedade, como eu estava falando no início, né, quando a gente consome o mais micronutrientes, então as vitaminas, minerais e tal, antioxidantes, a gente consegue ter um controle maior do apetite, a gente deseja isso. Eu percebi eu mesma, sabe? Sempre tinha fome o tempo todo, tinha fome toda hora tinha que fazer um lanchinho, tava sempre esperando, sabe aquela sensação de estar sempre com fome? Sabe aquela sensação que, tipo, termina uma refeição, a gente tá sempre pensando em comida? Eu também sentia isso, Uma vez que eu passei a fazer minha alimentação, uma quantidade maior de vegetais, ou seja, uma quantidade maior de micronutrientes, isso realmente passou, né? Hoje eu faço um belo almoço ali com bastante vegetais, ou seja, bastante micronutrientes. Depois eu faço ali um lanche no meio da tarde com mais fruta, ou seja, mais micronutrientes. Eu vou ter fome ali no jantar e mesmo assim não tô naquela coisa desesperadora, né? A não sei que eu não almoço, eu não faço meu lanche da tarde e tal. Que muitas pessoas chegam em casa e que, né, tem essa sensação realmente de estar com o estômago nas costas, assim, de tanta fome. Né? Por quê? Porque a gente não tá dando o que o nosso organismo tá pedindo, né? Então, assim, os micronutrientes realmente a gente presta atenção, né? Presta atenção no teu prato, quão colorido é o teu prato, né? Então, a gente consegue perceber se a gente tá comendo uma quantidade adequada desses micronutrientes, né? Então, por exemplo, né, o que acontece, né? Tá, mas Fernanda, o que acontece se eu não quiser comer vegetais? Olha, segundo o Dr. Furman, né, até achei engraçado, teve uma fala dele que achei assim interessante, mas que é realmente muito verdade. Você não quer comer vegetais? Então mora ali na frente do hospital, porque vai ser mais fácil para te levar, entendeu? Porque parece assim meio, ai, nossa, que forte, mas é real. Porque o nosso corpo, ele precisa desses micronutrientes e não é... E não adianta a gente querer enganar achando que a gente vai lá, não, mas pega lá aquelas embalagens, aqueles produtos industrializados que dizem, alimento saudável, alimento fonte de vitaminas e minerais, então alimento super processado, tem uma quantidade irrisória ali de vitaminas e minerais, e aí as pessoas caem naquele conto ali que está escrito na frente da embalagem e acho que estão fazendo uma grande coisa, né? E na verdade não é, infelizmente. E aí, então é por isso que eu acho interessante, né? A gente precisa acordar e entender que a gente realmente precisa comer esses alimentos se a gente quer viver bem bastante, sabe? Se a gente quer ter uma vida longa, uma vida com qualidade de vida, a gente precisa fazer uma alimentação em grande quantidade com os vegetais, porque é neles que está em abundância os micronutrientes. Não é na carne, não é no frango, não é no ovo, é nos vegetais, tá bom? Que mais aqui? Fernanda, então tá, eu tenho uma solução para isso. Eu vou substituir, já que eu não gosto dos vegetais, eu vou substituir comendo vitamina. O que tu acha disso? Não adianta. Tá vendo que não existe pílula mágica? Tá, mas por que não adianta? Porque é o seguinte... Agora vamos pensar no conceito do whole food. Whole food é alimento integral. Então, por exemplo, vamos pegar a laranja, tá?
A laranja é um alimento complexo. Tipo assim, a natureza fez na laranja de uma forma muito complexa. Não é simples de reproduzir as vitaminas e todos os benefícios que tem na laranja, porque tem ali, tem as fibras, tem aquela quantidade de água, tem as vitaminas, tem os fitoquímicos, tem os nutrientes, tudo ali feito de uma forma muito precisa, muito elaborada, muito complexa pela natureza. E aí o ser humano, ele acha que ele vai lá e ele vai lá tirar só a vitamina C, só não sei o que, e ele acha que isso aí vai resolver o problema, a gente não vai precisar comer laranja. Não é verdade, porque não tem comparação, quando a gente come, não dá para comparar tomar uma vitamina C e comer a laranja, a vitamina C da laranja e as outras vitaminas que tem. Né? Porque tem as fibras, tem a fibra que tem a combina, não é só vitamina C, tem as outras vitaminas que estão ali, que junto, é uma dança, né? Essa coisa da alimentação, é tudo ali é uma dança. Uma coisa precisa da outra para ser bem absorvida, né? Então a gente precisa comer um pouco disso. Então, essa complexidade do alimento, a gente não consegue reproduzir isso, né? De uma forma isolada. Aí eu vou pegar essa vitamina isolada, vou tomar essa vitamina isolada sintética e eu acho que eu não vou precisar mais comer laranja. Entende que isso não funciona? Eu mesma já caí nessa história das vitaminas, tá? Como eu falei, a minha história é longa, percorri muita coisa, eu fiz muita coisa, experimentei muita coisa. E minha história é longa, essas coisas de vitaminas, tá? Eu também entrei nessa. Né, fui lá, fiz todo um negócio lá das vitaminas e tal, e aí me receitaram aquele monte de pote cheio de vitamina, e eu tava achando assim, tava abafando, tomando tudo aquilo ali, eram 3 vitaminas na hora, eram 3 cápsulas na hora do café da manhã, mais 3 cápsulas na hora do almoço, mais 3 cápsulas na hora do jantar, mais não sei o que, né, para suprir então as minhas necessidades, essas vitaminas. Mas na verdade a resposta mesmo tá nos alimentos in natura, tá na natureza. Não adianta, não tem atalho, tá? Para de se enganar, sabe? É bem real isso, porque as pessoas ficam querendo encontrar formas para substituir aquilo que elas precisam fazer, mas nem sempre isso é possível. Né? Então, com a alimentação não tem como. Então, assim, a gente não consegue. É claro que as vitaminas estão aí para isso, né? E o médico que vai lá, vai receitar, a pessoa tá com uma... Elas existem por algum motivo, tá? Mas a gente não pode fazer a nossa alimentação baseada nas vitaminas, achando que vai comer as vitaminas e vai tomar as vitaminas e não vai precisar comer os vegetais. Isso não acontece, né? Então, assim, é claro que elas estão aí para isso, né? Tem algumas vitaminas em alguns momentos da vida que a gente precisa tomar, enfim. Mas, assim, a forma errada de pensar é achar que a gente não precisa fazer uma alimentação equilibrada e adequada e que a gente vai conseguir substituir isso de uma forma mágica comprando, tomando vitamina, tá? Não, isso não adianta, tá bom? Eu caí nessa, aprendi também, né? Depois de um tempo, eu levei na cabeça, aprendi, eu tô aqui para te contar isso, tá bom? Então, assim, tá, Fernanda, mas se a gente sabe que é importante comer os vegetais, por que a maioria da gente não faz? Por que a maioria de nós não fazemos? É porque, assim, ó, como eu falei, a gente tem, assim, essa tendência natural do ser humano, né, de uma forma de sobrevivência, vamos dizer assim, de ir em direção aos alimentos mais calóricos, por uma questão de sobrevivência, né? Porque o ser humano antigamente não tinha essa abundância de comida que a gente tem hoje, né? Imagina essa abundância de comida, essa quantidade, não existia isso, né? Então, assim, ele naturalmente ele é levado para onde tem a maior quantidade de calorias. Só que no mundo modernizado que a gente vive hoje, com abundância de alimentos, que a gente não precisa mais matar ninguém para viver e tal, né? Então, assim, a gente precisa, né, lidar com esse nosso instinto de sobrevivência. Então, assim, quando a gente vicia o nosso paladar, né, nesses alimentos, como eu falei, processados, né, que tem muito açúcar, muito óleo,
muito sal e tal, a gente altera as papilas da língua ali, a gente não sente mais o sabor nos alimentos vegetais. E esse, no meu ponto de vista, é um grande problema. Porque, por exemplo, essas pessoas, né, que, Fernanda, mas eu não consigo botar um pedaço de, sei lá, de couve-flor ou de couve, não consigo, né? Então, assim, a gente não... Por quê? Porque a gente não tá acostumado com a textura, porque o alimento processado, salgadinho, aquela textura não existe na natureza, aquela crocância não existe na natureza. E a indústria alimentícia, ela é muito esperta, né? Tipo, ela vai lá e faz e cria esses alimentos que tem essa crocância, que tem... Eu também gosto de uma batatinha, não vou dizer que não, entendeu? Mas eu quero dizer mas precisa ter consciência que aquele alimento foi feito para te viciar. Aquele alimento foi... Aquela combinação de óleo, de sal, de açúcar e aquela crocância não existe na natureza de forma natural. Né? Então aquilo foi produzido para a gente se viciar. Então quanto mais a gente come desses alimentos, menos graça vai achar nos outros. Não tem jeito, não tem jeito, não tem... Agora, para sair desse lado, para ir para o outro, né? Sair de uma pessoa que come muito industrializado e para ter um prazer nos alimentos vegetais, é uma jornada, né? Então é uma jornada, eu passei por essa jornada, né? Então assim... Vocês acham, para pensar, não, mas a Fernanda foi criada no suco verde. Não, eu não fui criada no suco verde, fui criada no Nescau, no pão com requeijão, no polenguinho, no queijo, no creme de leite, tudo que essas porcarias, nuggets, eu comia muito na época da faculdade. Pelo contrário, me alimentava muito mal, até ali os 30 e poucos anos de idade. Depois depois dos 30 e poucos, né, que eu realmente me conscientizei, comecei a minha jornada de forma muito lenta para sair desse estágio, né, de me entupir de alimento processado, ultraprocessado e tal, viciada nisso, para mim me alimentar como eu alimento hoje, realmente fazer uma alimentação predominantemente plant-based, ou seja, a base dos vegetais, né. E claro que não, né, que eu sou um ser humano normal, como qualquer outra pessoa, que gosta de comer uma batatinha, aí de vez em quando, né, um sorvete, alguma coisa que não é assim, né, saudável, mas de uma forma muito mais equilibrada. Então, assim, isso que é importante, né, então é por isso que é importante, porque esse é o grande motivo que as pessoas não fazem, justamente pelo paladar. Então a gente precisa mudar o paladar. Como é que a gente faz isso? Devagar. Não pensa que é do dia. Não é assim, hoje por exemplo, eu odeio brócolis e amanhã eu vou sair e vou ficar amando brócolis, entendeu? Isso não existe pílula mágica. Existe todo um processo, todo um passo a passo, etapas para a gente realmente conseguir passar por tudo isso. Mas é possível, porque eu sou prova viva disso. Então, para quem me conhece aí desde pequena, sabe como, nossa, minha alimentação era muito ruim, sabe? Da minha família, somos 3 lá em casa, 3 filhas, né? E eu, quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu era quem me alimentava pior, sabe? Até pode perguntar pra minha irmã aí, se quiser. Então, assim, que mais aqui que eu trouxe aqui, ó? Qual é... sim, ó. E o que acontece, né? Qual seria o maior erro que as pessoas cometem, né? Quando elas querem comer mais vegetais, né? Então tá mais conscientes. Eu acho que o maior erro realmente é achar que elas vão continuar comendo do mesmo jeito e que elas vão conseguir gostar de comer os vegetais assim como um passe de mágica, sabe? Sem mudar nada na alimentação, entende? Achar que continua comendo a mesma coisa do mesmo jeito e, né, tipo, não é bem assim que acontece, né? É claro que tudo de uma forma muito lenta, a gente consegue fazer essa mudança, né, da alimentação de uma forma muito, muito lenta, né? Vamos dizer, com a velocidade de cada uma tem a sua história, né? Tem seus objetivos, enfim, mas a gente precisa entender que isso leva algum tempo, né? É um processo. Não é de um dia para o outro, né? Eu sei que seria ótimo se a gente pudesse, né, hoje odiar brócolis e amanhã amar brócolis. Isso
né? Não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível, mas é bem improvável. A gente precisa entender isso, a gente precisa ter essa consciência, eu acho que uma certa maturidade também para entender que tem todo um processo, mas que é possível, porque eu era uma pessoa que eu ia, tipo assim, ó, eu não podia imaginar que eu ia comer couve, sabe? Tanto é que eu fui acho que na primeira consulta que eu fiz com uma nutricionista, eu nunca vou esquecer, né? Ela me perguntou, Fernanda, tu gosta de couve? Eu não gosto de couve. Eu não como, não gosto. Ela assim, então tu vai aprender a comer. E eu, assim, tipo assim, sabe? Tá bom, né? Mas assim, foi uma coisa meio assim, chocante e tal. Mas assim, eu quero dizer, eu acho até que eu vou trazer ser mais esperançosa até, que é possível, sabe? Gostar, comer mais e ter prazer com esses alimentos, entendeu? É só a gente saber preparar eles de formas diferentes, com mais temperos, de forma mais assim elaborada, de forma diferente mesmo, usando ingredientes, combinações diferentes que a gente nunca testou antes, né? Então a gente não sabe. Então a gente come uma vez a couve daquele jeito, assim, pode comer do jeito que tava ruim mesmo e achar ruim, e achar que não gosta e desistir, sabe? E quanto menos a gente tá habituado com esses alimentos, com a textura, com o sabor dos alimentos naturais, realmente fica mais difícil da gente ter vontade de comer eles, né? Então, assim, porque o alimento processado ele é muito fácil de gostar, né? Enche de açúcar, enche de sal, de gordura, nossa, tipo, o cérebro dá ali um barato ali para ele é o máximo, né? Então já é o suficiente, né? E assim, então como é que isso acontece, né? Então foi mais ou menos o que eu tava falando, assim, a gente precisa entender que tem uma jornada nesse processo todo, né? Pra gente, nossa, Fernanda, não gosto de comer, não quer dizer que a gente precisa gostar de todos os vegetais, tá? Eu, por exemplo, quiabo, eu não sou muito chegada. Tipo assim, antes eu não gostava de berinjela, agora eu aprendi a gostar de berinjela, né? Um pouco tempo atrás. Então, assim, é claro que vai ter uma coisa ou outra que a gente não vai gostar, isso é normal, natural. Mas, assim, no geral, a gente consegue sim gostar de comer esses alimentos. Não é só porque a gente precisa, né? Como o Dr. Fuhrman falou, que se a gente não quer comer vegetais, não gosta de comer vegetais, é bom morar na frente do hospital, porque vai ficar mais fácil de ir pra lá, né? Mas sim porque a gente vai conseguir encontrar prazer nesses alimentos. Isso é mais importante, né? Também isso é tão importante quanto, né? Porque, né, alimentação a gente realmente precisa de nutrientes, enfim, tal. Mas a gente também precisa sentir prazer no que tá comendo. Não precisa gostar disso. Isso é possível, tá bom? Então, se tu gostou do vídeo de hoje, aí curte, compartilha, né? Te inscreve no canal para receber notificação dos próximos vídeos e deixa teu comentário aí, como é que é contigo? Tu gosta de comer vegetais, não gosta? Como é que tá a situação aí? Me conta um pouquinho, tá bom? Deixa teu comentário aqui embaixo. E é isso então, vou ficando por aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!